Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nesse canal do YouTube, nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita satisfação que estamos aqui para dar continuidade aos vídeos do segundo módulo que está falando sobre o hinduísmo. Lembrando sempre das nossas duas vertentes que hoje estão ativas nesse projeto, nas Pegadas de Paulo de Tarso, que são os estudos iniciáticos das escolas do passado e o Clube do Livro Espírita. Então, sejam muito bem-vindos a esses dois aspectos, essas duas vertentes desse projeto. É com muita satisfação que vamos dar sequência, então, para dar continuidade nessa série de vídeos que estamos estudando o hinduísmo. Vamos lá, então, fazer o compartilhamento aqui da nossa tela. Muito bem, então, um projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado. Estamos aqui no segundo módulo do hinduísmo. Interessante também sempre frisar que temos aqui no playlist desse canal o módulo um inteiro, os estudos iniciáticos do Antigo Egito. Aqui a gente está estudando a Índia antiga, né? O hinduísmo, e é muito importante também nós divulgarmos esses vídeos para quem não conseguiu acompanhar o ano passado, poder ver todos os princípios lá do Hermetismo de Hermes Trismegisto. Muito bacana. Então vamos aqui dar sequência a esse vídeo, lembrando sempre dos nossos objetivos, que são estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Então, nós nos reunimos dia 12 do 3 no módulo 2, o hinduísmo, fizemos o encontro número 3 e estamos estudando o capítulo 3 ou canto 3 do livro Bhagavad Gita. Muito bem, para dar o nosso clima aqui, né, o nosso ambiente místico, criar esse ambiente, dar esse misticismo aos nossos estudos, sempre trazemos esse provérbio hindu para iniciar aqui as nossas reflexões. A árvore não prova a doçura dos próprios frutos, o rio não bebe suas próprias ondas, as nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada para benefício de todos. Muito boas reflexões já no provérbio hindu. Como falamos, estamos seguindo esse livro, a tradução desse livro aqui do Bhagavad Gita, e já vamos lá para o canto 3, o Yoga da Ação. Muito bem. Então, nós começamos aqui esse canto 3 ou capítulo 3, vai falar sobre a contestação de Arjuna. Já é Arjuna contestando Deus, né? Krishna, e também tendo uma audácia. Então vamos aqui primeiro no verso 1 do canto 3 que diz assim: ó oh, Jarnadana, se tens a convicção de que a sabedoria é superior à ação, por que então, ó Queixava, tu me instigas a cometer esses atos terríveis? Lembrando que aqui a Krishna está estimulando Arjuna para poder lutar, para a luta, porque estava desanimado, desolado. Então, Arjuna está tentando receber essas instruções para se estimular e Krishna tentando estimulá-lo no campo de batalha. E aí, Arjuna continua. Parece estar confundindo a audácia dele agora que ele está querendo contestar Deus, né? Contestar Krishna. Parece que está confundindo minha faculdade de sabedoria com palavras ambíguas. Declara-me com certeza o único meio pelo qual devo ser capaz de atingir o sumo bem. Uma outra reflexão que a gente pode tirar aqui do verso 2, do canto 3, é que as divindades, elas estão sempre conectadas conosco, mas na maioria das vezes nós não estamos conectados com a divindade. Então, Arjuna aqui sabiamente vai ao encontro, né? Ó, para de ser ambíguo, me declara com certeza, assim, límpido, claramente, o que que eu tenho que fazer?
qual é o caminho que eu tenho que seguir. Então, isso também serve para os nossos dias a dias aqui, né, para o nosso meio cotidiano, e nós nos ligarmos à divindade para também buscar essa, né, essa clarificação dos nossos caminhos, para onde que eu sigo, o que eu tenho que fazer. Então, sempre essa consulta através dessa ligação, né? Lembrando que a palavra yoga é a conexão, né? A gente se conectar, vem, vem lá do termo latim de religare, da onde que surge o termo religião, né? Que é a religação com a divindade. Então, o yoga também procura essa conexão, buscar essa conexão com a divindade, e a Arjuna está usando disso porque está confuso. Peraí, você está meio ambíguo, pelo menos é a minha interpretação. Então, me fala com clareza, para onde que eu vou? No verso 3, há muito tempo, já é a Arjuna falando, há muito tempo declarei-me um duplo modo de vida, né? O Nyasta, nesse mundo, o Yanana Yoga para os Sankyas, e o Karma Yoga para os yogis. Então, aqui, esses Sankhya, tá no plural, seria como aqueles que fazem a prática vivencial da renúncia, né? Se renuncia a tudo. São os Sankhya. E os yogis, que seriam aqueles que fazem a prática do Karma Yoga, lembrando que esse Karma Yoga é a transcendência, é a gente se transcender através da nossa ação, é fazer a ação na totalidade, no aqui e agora, no hoje, focado 100%, o melhor que a gente pode fazer, na melhor condição que a gente pode inserir, mas fazendo sempre no presente, no aqui e no agora. O verso 4 vem falando: não é por não iniciar ação que o homem desfruta a transcendência da ação, e nem pela renúncia somente que se aproxima da perfeição. Então a gente não pode, né, iniciar ou renunciar à ação. Tem os outros caminhos aqui que Krishna, que Deus vai ensinar para Arjuna e para todos nós. Qual é o caminho, segundo a tradição aqui dos Vedas? Uma coisa interessante também de falar é que nós estamos usando o termo hinduísmo, né? Eu aprendi recentemente que hinduísmo não é um termo bem apropriado, porque a gente está estudando, na realidade é o vedismo que nós estamos estudando, com esses preceitos aqui do Bhagavad Gita está inserido dentro da cultura védica, então do vedismo, mas nós vamos utilizar o hinduísmo, que fica uma palavra mais comum aqui para o nosso Ocidente e para os nossos tempos, fica mais fácil de relacionar do que a gente está falando aqui nos nossos vídeos. Muito bom. Mais excelente é aquele que, controlando com a mente as faculdades da cognição, dedica-se desapegado ao Karma Yoga com as faculdades das. Então, lá nós vimos no verso 2, no canto 2 ou no capítulo 2 estava falando do yoga do conhecimento. E aqui nós estamos falando do yoga da ação. Então, esse desapego que ele está querendo dizer, quer dizer, a gente vai fazer o exercício de controlar a nossa mente, os nossos desejos, as nossas ação, mas desapegado também usando a ação. O desapego, mas fazendo ação. A gente vai ver isso já já. Parece um pouco confuso, mas logo vai ficar bem claro pelo texto aqui do Bhagavad Gita, da canção 3. Deves cumprir a ação necessária, que é muito importante. Esse trecho é muito importante. Deves cumprir a ação necessária. O que isso quer dizer? É que a gente tem que fazer o que é necessário fazer. Então, algumas obras nesse verso traduz, né, esse verso como ação obrigatória, como se fosse uma obrigatoriedade, como se fosse uma imposição. E o autor aqui ele traz essa palavra necessária que para ele encaixa bem, e para minha o meu jeito de enxergar as coisas também encaixa bem, porque não é uma ação obrigatória, porque temos o livre-arbítrio, né, de escolher o que a gente vai fazer, mas é uma ação necessária. Então,
Deus está falando assim: tudo que você tem que fazer, toda ação que você tem que cumprir, faça, pois a ação é superior à inação. Quer dizer, eu ficar só ali na meditação, na renúncia, né? Tendo um sânquia, tendo a sabedoria, mas não fazendo nada, Krishna está falando, não é assim. Porque quando a gente faz uma ação é superior. Nem mesmo teus processos corporais pode cumprir-se pela inação. Então, a gente sempre, nossos processos corporais, que eles dominam lá, os yogis, dominam esse processo da respiração, prana, etc., aquela parte, né, de dominar o corpo, mas precisa de ter ação para fazer isso. Então, é muito interessante a gente refletir sobre esses conceitos aqui trazidos por Krishna. Este mundo é agriolhado, preso pela ação, exceto quando tal ação tem o sacrifício como objetivo. Com essa finalidade, ó filho de Kunti, livre do apego e dedica-te à ação. O verso vem falar para nós que toda vez que nós fazemos uma ação nesse mundo, ela se torna uma prisão. Mas tem uma exceção. Qual é a exceção? Quando eu não me apego, não me prendo ao fruto da ação, que seria esse sacrifício, né? Tendo o sacrifício como objetivo. Essa palavra sacrifício, nesse verso, ele vem bem colocando para nós que é o desapego do eu egoísta. A gente vai desapegar do eu egoísta para nos sacrificarmos no eu transcendental. Então, toda vez que eu faço uma ação que não tem um fundo egoística, que eu não estou preso a querer, né, a desejar o fruto daquela ação, porque quando eu desejo é para mim, né, um desejo é, é para o meu eu, é para o meu ego, toda vez que eu faço esse sacrifício, aí eu consigo ter uma elevação, né, consigo me desprender desse mundo, mesmo fazendo ação. Então, assim, eu tenho que ser livre do apego e tenho que me dedicar à ação. Karma Yoga, ação, totalidade na ação, no aqui e agora, no presente, focado, colocando a minha melhor e maior intensidade de energia naquilo que eu estou fazendo, independentemente do que seja o que eu estou fazendo. Então, é muito interessante nós focarmos esse conceito, né, da tradição védica, da tradição Bhagavad Gita, esse conceito que vem falar da nossa ação, né, do Karma Yoga, do sacrifício, como sendo um objetivo a ser alcançado. Qual é esse sacrifício? O sacrifício do eu egoísta para transcender, né, me evoluir nesse eu transcendental, tanto buscado pelas religiões, né, do nosso cotidiano aqui também, espírita, cristãs, evangélicos, busca esse eu transcendental, mas a gente sempre está ligado, apegado a desejos da matéria. E aqui fala, não, não se apegue a esse desejo e dedica-te à ação. Os homens bons, consumindo as sobras do sacrifício, são libertos de toda culpa, mas os que cozinham somente para si são maus e comem o fruto kármico da perversidade. Então, aqui é bem interessante quando ele usa esse termo, né? No verso 13, ele vai falar sobre esse cozinhar, né? Então, está aqui nesse verso 13 do canto 3, do capítulo 3, a gente já está falando um pouquinho sobre até as oferendas, né? Cozinham e faz oferendas pensando só em si mesmo, sempre pensando no eu, no eu, no eu. Então, quando a gente está ligado a esse sacrifício, qual é o sacrifício? É sacrificar o eu egoísta, o eu ego, é, egocêntrico, para o eu fraterno, o eu transcendental, o eu de tudo, olhando todos. Então, quando eu consigo fazer isso, eu me desalinho, né? Eu me desapego, eu me descolo do fruto kármico da minha ação. É muito importante esse conceito e, pelo menos para o meu entendimento, faz muita
lógica, né? Se nós estamos querendo ascender, sair desse mundo, se a gente for fazer analogia aqui com os parâmetros cristãos, nós temos que ir aos reinos dos céus, né, tão prometido por Jesus. Eu preciso me descolar das coisas que não fazem parte desse reino dos céus, né? Jesus falou, meu reino não é desse mundo, então eu preciso me transcender desse mundo, quer dizer, me libertar das algemas que me aprende a esse mundo para ir para os reinos dos céus, prometido pelo cristianismo, e aqui também, na tradição védica, vem falar sobre isso, do Bhagavad Gita, dessa transcendência da gente se libertar. Esteja ciente de que toda ação ritual origina-se do fundamento universal. O fundamento universal nasce do imperecível. Portanto, o onipotente fundamento universal encontra-se eternamente estabelecido no sacrifício. Aqui está falando de como que surge, né, todas as coisas, até qualquer coisa que a gente faz, essa ação do ritual, do sacrifício, das oferendas, né? Elas também nascem nesse fundamento universal, que aqui a gente pode entender na tradição como o Brahman, que é aquele um que cria todas as coisas, que é uma particularidade ou seria um aspecto divino, né? Criador das coisas universais. E ali também ele está estabelecido nesse sacrifício. Quer dizer, quando nós entendemos e sacrificamos o nosso eu, egoísta, né? Ególatra, e começo a entender o aspecto mais universalista, eu começo a me conectar com esse fundamento universal, né? Com esse Brahman, com essas coisas criadas, né? Estabelecidas por Deus, e aí eu faço parte também desse fundamento universal. Logo, aquele que não faz girar a roda da vida, o verso 16. Então, girar a roda, né? Aliás, girar a roda da ação sacrificial. Eu já fui direto aqui, que seria girar a vida, né? Girar a roda da vida, fazer essa ação, esse movimento, né? Viver em uma vida perversa, vã e ligada aos deleites sensuais, ó filho de Pritá. Então, lembrando que o filho de Pritá aqui está se referindo a Arjuna, é o epiteto, né, de Arjuna. E aqui o livro traz muitos epitetos, tanto para Krishna como para Arjuna, o nosso príncipe imperador guerreiro. No verso 19, Krishna vem falando, portanto, execute sempre, sem apego, o ato a ser cumprido. De novo, ó, necessário a ser cumprido. É aquilo que nós temos que fazer. E pela tradição, né, védica e hinduísta, vai falar do Dharma. Então, qual que é o ato a ser cumprido? É o meu Dharma, é aquilo que eu preciso fazer, que eu que são as ações necessárias a serem feitas. Pois o homem que executa as ações sem apego alcança o Supremo, vai estar mais perto ali da divindade. Então, se nós formos fazer uma analogia com o cristianismo, se nós seguirmos, né, os ensinamentos de Jesus, nós estaremos mais perto de Jesus. E aqui na tradição quanto mais eu faço o meu ato que eu devo fazer, que é o meu Dharma, que eu cumpro ele na totalidade na ação, no aqui e agora, quanto mais eu faço isso, sem apego aos frutos da minha ação, sem apego, eu vou chegar mais perto do Supremo, da divindade, de Krishna. Pela ação, o rei Yanaka e os outros alcançaram a consumação espiritual, mesmo considerando somente o bem do mundo. Deves agir. De novo aqui, o nosso Krishna está falando, ó, mesmo que você for, né, você não quer lutar ali, né, você vai abandonar então o seu Dharma. O que você tem que fazer? Porque você é um príncipe, imperador guerreiro. Você é guerreiro. Você veio aqui para quê? Qual que é o seu Dharma? É guerrear, é lutar por aquilo que é direito seu, que é o quê? O reino, né? O império. Então, vá lá, mesmo que você não pensar nada fora do planeta. Você tem que fazer o seu dever.
Você tem que agir. Sai desse desânimo e faça alguma coisa. É Krishna falando para o Arjuna e falando para nós também, né? Nós temos que sempre estar agindo, agindo nas nossas dificuldades, agindo nas nossas facilidades, agindo nas nossas tristezas, agindo nas nossas alegrias. Nós vamos estudar aqui nessa tradição, que é muito importante a gente fazer sempre as mesmas coisas, independentemente do que estiver acontecendo à nossa volta, e a gente vai ver isso futuramente. Então, no verso 21, com efeito, o que quer que faça, ou melhor, o que quer que faça, ou melhor, isso mesmo as outras pessoas em verdade farão. Qualquer que seja o padrão que se estabeleça, o mundo o seguirá. Então, olha só o exemplo aqui, né? Tá falando para o não, qualquer coisa que você vai fazer, vai lá, faz o seu melhor. Por quê? Porque isso vai servir de exemplo. Como que o nosso exemplo influencia? Não são palavras, são ações, são o que nós fazemos, aquilo que influencia as pessoas. E nós podemos falar alguma coisa e fazer outra. Então é a mesma coisa, um exemplo bem fácil aqui de entender é a gente chegar em alguém e falar assim, não fume o cigarro, porque o cigarro tem várias toxinas, vai te viciar, vai te fazer mal, isso é comprovado cientificamente. E aí eu falo isso para a pessoa, vou ali fora e acendo um cigarro e fumo. Quer dizer, eu falo para o outro não fazer porque faz mal, mas eu mesmo não ajo da mesma forma. Então é muito importante a gente, o que nós falarmos, nos esforçarmos em fazer a mesma forma. No verso 25, assim como os insensatos executam seus atos apegados à ação, assim os sábios devem agir sem apego, desejando efetivar o bem no mundo. Ele está sempre falando isso, quer dizer, você vai sair, né? A sua ação não é para você, a sua ação não é pensando em você, a sua ação não é ligado, né? Não é apegado a o que vai acontecer depois da ação, que aqui na tradição do Bhagavad Gita a gente vai falar sobre a fruição, né, dos nossos atos, os frutos. Então a gente não quer saber o que vai acontecer, eu vou fazer o meu melhor, porque o meu melhor vai ser exemplo para muita gente e eu vou fazer em benefício de todos, não em benefício de mim. É muito legal. Isso é bem alinhado com o provérbio hinduísta que a gente está trazendo aqui, o provérbio hindu que a gente está trazendo aqui, todo início de cada nossa reunião, aqui, de cada nosso vídeo. No verso 26, ele fala que o sábio não gera uma cisão de bande nos ignorantes apegados à ação, que o sábio, ungido e atuante, leva aos outros a alegria, né? Regozija-se, alegra-se em todas as ações. Então, aqui, quando a gente fala que esse Bud que vem trazendo, que quer dizer a escolha, né? O, o discernimento. Então, está falando que o sábio ele não vai gerar, não é uma ruptura para falar sobre a escolha. Você não vai escolher, né? Você vai ser, não tem escolha, você tem que fazer isso. Não, o livre-arbítrio ele está aqui, ele está ali para todo mundo usar. Mas o que o sábio faz é falar sobre as alegrias das escolhas sem o apego à fruição das escolhas. É mais ou menos nesse sentido. No 29, Krishna diz: os que se deixam enganar pelas qualidades primárias da matriz do cosmos se apegam às ações das qualidades primárias. O conhecedor de todo não deve perturbar os obtusos conhecedores do não tudo. Então temos que tomar cuidado, né? Quando nós estamos aqui é muito interessante falar um pouquinho sobre às vezes a gente quer levar o que a gente aprende para outras pessoas que não estão naquela faixa de vibração, que não estão preparados para aquele tipo de conhecimento, que não estão buscando principalmente isso, né? Tem uma história muito interessante que a gente pode falar aqui relacionada a esse verso 29 sobre Buda, né? Buda estava caminhando com seus discípulos, e aí um dos discípulos falava, mas os seus conceitos são, né, tão transcendentais, tão excelentes,
Por que não leva para todos? E aí, o Buda caminhando, pensando, viu um vilarejo, pediu para o discípulo ir lá no vilarejo e falar assim, ó, vai lá no vilarejo e pergunta qual que é a intenção, o que que eles querem, né? De algumas pessoas, vão lá, faz uma entrevista, aí pergunta lá o que que eles estão procurando, o que que eles pretendem da vida, o que que eles querem alcançar, o que que eles, né, têm como meta. E aí o discípulo foi, entendeu direito o que ele queria, foi, perguntou, fez várias entrevistas a várias pessoas e voltou ao mestre. E o mestre, né, chegou lá e falou: e aí, o que que as pessoas responderam? Ah, um falou que eles querem plantar, querem ter família, outros falou que eles querem ter propriedades, outros falou que quer prosperar no comércio. E aí Buda perguntou: e quantos falaram que estão buscando um conhecimento transcendental? E aí o discípulo entendeu. Então, não é todos, né, que estão preparados, que estão querendo buscar esses princípios transcendentais. Então, aqui, o nosso querido Krishna, Deus está falando, cuidado aí. Então, você não vai perturbar aqueles que não conhecem as coisas, que não querem saber das coisas. Bem interessante. No verso 30, ele vem falando que o renunciando a todas as ações em mim, com a mente voltada para a base do eu, tendo perdido toda a esperança e sem nenhuma ideia de meu, extinta a febre da ansiedade, luta. Aí, Arjuna, vai lá lutar. Então, é Krishna de novo falando, ó, renuncia às ações em mim, quer dizer isso, não faça as ações por você, faça tudo o que você fizer, faça por mim. Olha que interessante, aqui a gente vê muita similaridade, né, com os conceitos cristãos também, né, que a gente vai fazer para Deus, né? A gente vai fazer para Jesus, não é para nós. Então, quando a gente consegue, todos nós conseguimos, se libertar dessa ação, pensando no nós, no eu, aliás, e depois transpassando para o nós, para o todo, para chegar nessa sublime, né, ascensão, transcendência em fazer para Deus ou para Jesus, é o que ele está falando aqui, né? Tendo perdido toda a esperança e sem nenhuma ideia do meu, quer dizer, o que é perder a esperança? É não ficar esperando, né? A palavra esperança, tem que esperar algo, né? Então, quando a gente se liga nessa e sempre está esperando algo, nós vamos estudar bastante isso nessa tradição, vocês vão ver em outros vídeos mais para frente, a gente vai se aprofundar nesse tema, a gente se liga a isso, né? Então, quer dizer, eu já não estou desapegado, eu estou apegado a alguma coisa. É bem interessante. E vai falar para você, saia dessa febre da ansiedade, quer dizer, não fique pensando no que vai acontecer, vai lá apenas e faça a ação necessária, a ação que você precisa fazer, luta, que é a ação do guerreiro. No 31 ele diz: sempre que os seres humanos praticam esse meu ensinamento, firmes na fé e sem lamuriar-se, também eles serão libertos da escravidão das ações. Aqui vem um ensinamento muito importante, um dos mais importantes aqui, e um dos primeiros, né, ensinamentos que Krishna passa para todos nós hoje. É a lamentação. Não se lamente, né? Não fique preso na lamentação. Então, isso é importante também nós deixarmos a lamentação para trás e seguirmos nas nossas ações o que precisamos fazer. É bem interessante. Às vezes a gente fica muito, né, lamuriando, se lamentando, por que comigo, por que com a minha família? E esquecemos de focar no que nós precisamos fazer, que são as nossas ações necessárias e seguirmos em frente. Então, primeira coisa, deixemos as lamentações, não lamente, não importa o que esteja acontecendo, não lamente, tente aprender com as circunstâncias e seguir em frente. Mas aqueles que lamuriando-se não conseguem, não seguem estes meus ensinamentos, estejam cientes de que são enganados por todo conhecimento, perdidos em prudência. Então, lá. Então, se a gente ficar reclamando, se a gente, né, não está ali conectado, nós somos iludidos pelas coisas do mundo, muitas vezes pelas facilidades do mundo.
Muito interessante esses ensinamentos. É melhor cumprir, esse também é muito legal. É melhor cumprir imperfeitamente a lei própria que cumprir perfeitamente a lei alheia. É melhor encontrar a morte no cumprimento da lei própria, pois a lei alheia infunde medo. Quer dizer isso aqui, o quê? Que nós temos que fazer o cumprir o que é da nossa parte. É fazer, às vezes até incorretamente, o que é o nosso dharma, o nosso dever, a ação necessária que temos que fazer. Mas se a ação não pertence a nós, é alheia, não adianta eu fazer perfeitamente e pela o equilíbrio, né, das energias não vão ser equilibradas e elas vão ficar, na realidade, fora desse equilíbrio. Então, é muito importante nós focarmos na nossa ação e não na lei alheia, não na ação daqueles que estão à nossa volta. No 37, ele diz: este desejo, esta ira, nascido do Raja Guna, né? A gente vai ver aqui as gunas, né, os modos da natureza, as energias ligado a eles, né? Todo devorador imensamente mal conhece-o como inimigo da terra. Então, esse Raja Gunas, né? A gente vai ver já já sobre as gunas, que são essas energias, né? Do modo da natureza, ligado à natureza, as três energias que a tradição vem falando, e qual das energias que nós temos que cultivar dentro de cada um de nós. Aí ele começa, esse desejo é o inimigo sutil e supremo de todas as essências incorporais, esse térreo, juntamente com os sentidos delas, impulsionando por rajas, tem por essência o Atma, a ilusão e a aflição dos seres humanos. Então, toda vez que a gente fica no rajas, né, que é o modo do desejo, a gente fica preso à ilusão, né? Maia, lembrando aqui que o Maia, a tradição vem falar dessa ilusão, a gente fica preso, a nossa energia, esse nosso Atma fica preso na ilusão aqui do mundo corporal. O 38 diz: assim como o fogo é envolvido pela fumaça e um espelho é obscurecido pela poeira, assim como o embrião é coberto por uma membrana, assim também esse mundo é recoberto por esse desejo. Quer dizer, toda vez que tem esse desejo é como se fosse uma película que vai obscurecendo, né? Seria como o véu, né? O famoso véu de Ísis, que fica aqui na nossa vista, a gente não consegue ver nada, né? A fumaça ali encobre o fogo, a poeira não deixa o espelho refletir a imagem corretamente, fica meio, né? Assim, naquela ilusão. Então, essa analogia é bem interessante que o Cristo está trazendo, que a gente tem que tomar cuidado com esse desejo, porque o desejo é como se fosse a fumaça, é como se fosse a poeira e é como se fosse a membrana, né? Ali protegendo o embrião, recoberto o embrião, mas tem uma membrana ali que não deixa a pessoa ser totalmente liberta, né? E ver totalmente o que está acontecendo no caso do espelho. É bem legal essa analogia. 39 vem falar: o conhecimento é ocultado por esse perpétuo inimigo do conhecedor, esse fogo insaciável na forma de desejo, ó filho de Kunti. Filho de Kunti aqui, o epiteto, né? Lembrando sempre. E ele está falando que o desejo é uma coisa que oculta, né? Que é um inimigo, que é um fogo que não termina. Então, nós precisamos controlar. A primeira coisa é controlar, através da nossa mente, os nossos desejos. O 41, portanto, ó, para Sarba, controla primeiramente os seus sentidos, abate esse mal que destrói tanto o conhecimento unitivo, o Yanana, quanto o conhecimento distintivo, o, vi, o Vidyanana. Então a gente vê que, né, esse O Bharakta Sarba é Bharaktar Saba,
é um epiteto também para Arjuna, palavras complicadas que a gente não precisa também se preocupar com elas. O mais importante é a gente pegar a essência dos ensinamentos. E ele vem falar sobre justamente sobre isso, que a gente precisa primeiro controlar os nossos sentidos, nossos desejos, desapegar desses desejos de posse, né, de qualquer tipo de desejo. Eu tenho um desejo, geralmente o desejo é de algo que eu não possuo, né? A própria palavra fala desejo, eu quero algo, né? Se eu não possuo, o que acontece? Eu já me liguei àquilo. Se eu me liguei àquilo, eu já estou apegado, então eu não estou em desapego. Olha que interessante como que esse princípio vai fazendo uma escadinha. Então eu preciso primeiro controlar esse desejo, para quê? Para que eu não tenha desapego, para que esse desejo, segundo a tradição, não vire uma ira, né? Não vire uma inveja, uma ira que está vindo como os pecados, bem como aquela parte do ser humano onde que ele fica muito ligado no seu egoísmo, no seu eu, né? Ególatra, ali, querendo tudo para ele. Então, quando a gente tem o desejo, é para mim, e esse desejo, segundo a tradição, segundo até as tradições religiosas, não é algo bom para a nossa transcendência, é o que nós estamos buscando aqui nos nossos estudos. Dizem os sábios que os sentidos são superiores ao corpo. A mente é superior aos sentidos, a faculdade da sabedoria é superior à mente, e ele, em verdade, é superior à faculdade da sabedoria. Então a gente vê que esse ele aqui está em letra, né, maiúscula, né, seria o Todo Supremo, né, ou seria aqui trazendo aqui pelos conceitos do Bhagavad Gita, seria o si mesmo de letra maiúscula, aonde aqui na minha apresentação todas as letras estão maiúsculas, mas esse ele aí, esse seria ele com letra maiúscula, que vem falar sobre a, a parte, né, desse, desse desejo, né, ele é superior, então a gente, em verdade, é superior à faculdade da sabedoria, que vem falar sobre o Supremo, né, a energia superior, Deus, o que a gente quiser dar, né? Então, aqui nós estamos terminando o canto 3. Aqui no canto 3 falou muito de contemplação, da gente não ficar só esperando, olhando, né? A gente precisa ir para ação. Nos falou de desejos, do apego, de lamentação, da ira e do ódio. E isso é coisas que nós temos que combater em nós, né? Não ficarmos, né, pro- pro- é, só na contemplação, não ficarmos ligados a frutos e desejos, né, da nossa ação, sabe? Termos mais desapego e não lamentarmos para que tudo isso não vire sentimentos ruins como ira e ódio dentro de nós mesmos. Muito bom. Falamos também sobre o Karma Yoga, a conexão da ação, a transcendência através da ação, né? Lembrando que a gente vai falar muito sobre o Karma Yoga, a totalidade da ação, a ação do presente, né? Não ficar preso nem no passado nem no futuro, etc. Vamos falar bastante sobre isso em vários encontros. Falamos sobre gunas, né, as qualidades primárias, aí os modos da natureza. Aqui o livro vai falar de qualidades primárias, outros vai falar de modos da natureza. E aqui são os três modos da natureza, né, os três gunas. O sattva, que é o modo da bondade, é o que a gente tem que tentar buscar ele. Depois, mais para frente, aqui nos capítulos posteriores, lá do livro, vários capítulos vão falar, os três capítulos falam exatamente sobre esses modos. Então, especificamente, nós vamos poder destrinchar cada um deles, o que significa, etc. Mas Sato, a modo da bondade, Rajas, o modo da paixão, do desejo, Ramas, da ignorância e da escuridão. Fazendo aqui aquele cruzamento, né, com a vértebra hebreu, cristão, espírita. Então, em Jó, no capítulo 36, no verso 19, estimularia ele as tuas murmúrias e todos os teus grandes esforços para que
para que te vejas livre das tuas angústias. Então, aqui está falando das lamentações, né? Em Salmos 20, capítulo 55, o versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, aqui estão falando dessa conexão, né? Se lamentar, vai se lamentar com a divindade, quer dizer, você vai abrir seu coração, conversar com a divindade, né? E não ficar se lamentando o dia inteiro para todo mundo que está à nossa volta. Bem interessante. Em Provérbios, no capítulo 13, no verso 11, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas os que se ajuntam à força do trabalho terá aumentado. Então, o que a gente precisa, né? Buscar aí o nosso esforço, o nosso trabalho para que esses bens, né, sejam multiplicados nas nossas vidas. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, Paulo diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, que a gente precisa ir para ação, né? Fazer nosso trabalho, tanto aqui também está falando do nosso esforço, nosso trabalho, fazer aquilo que precisamos ser feito, as nossas ações necessárias. Também aqui recomendamos aqui o estudo do Livro dos Espíritos, na questão 675, vai falar um pouco do trabalho, né? Porque trabalho só se deve entender por trabalho, perdão, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. A resposta da Pleiade de Espíritos, no livro dos Espíritos, né, na questão 675, diz: não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o que é trabalho, gente? Tudo que a gente faz, né, de útil. De útil para quem? Para mim? Para mim também é trabalho, mas na tradição. Vamos, né, nos desprender do eu egoísta para me transformar no eu transcendental, né? Transcendente, né, de tudo, de todos, da coletividade. Também recomendamos aqui para quem fez a Escola de Aprendiz do Evangelho, a iniciação, né, espírita, no livro Iniciação Espírita, aula 87, a lei do trabalho, a lei da justiça, e também na aula 90, a filosofia da dor, entender um pouquinho sobre essas dores aí que às vezes também estava passando aí a Arjuna, né, sentindo essas dores na mente, consciência, etc. Exercício prático que fizemos durante os nossos estudos, eu entendo plenamente que sou espírito eterno e não a persona que estou hoje. Isso aqui nós compartilhamos lá no dia que nós nos reunimos em grupo. Aqui no vídeo não tem sentido a gente falar sobre. O nosso próximo encontro, o nosso próximo estudo, o nosso próximo vídeo vai ser sobre o canto 4, o Yoga da Sabedoria. E para fazer o exercício prático, enquanto estamos estudando, sugerimos aqui uma reflexão: quais são os caminhos que estou buscando para a minha libertação, né? Lembrando que aqui falou muito de estarmos agriolhados aqui no planeta. Então, o que eu estou buscando? Que caminho que eu estou tentando buscar para que eu possa me libertar? Se é isso que eu estou buscando também, às vezes não é, mas vem a reflexão enquanto estudamos o capítulo 4 ou o canto 4, o Yoga da Sabedoria. E é isso, pessoal. Até o próximo encontro, até o próximo vídeo. Agradeço a atenção de todos, que nós todos possamos, assim, utilizar esses preceitos, né, milenares no nosso cotidiano, refletir muito sobre esses conceitos no meu dia a dia, nas minhas relações, que possamos sempre ser abençoados por Jesus nos nossos esforços, que possamos ficar também na paz do Senhor, como diz a tradição. Hare Krishna, meu muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.